Capítulo 16. O piloto do Lockheed Lodestar estava preocupado. Uma frente de tempestade aproxima-se. A situação não me agrada. Acenou com a cabeça para o copiloto. Assuma o comando. Então deixou a carlinga e foi para a cabine de passageiros. Havia 5 passageiros a bordo, além do piloto e copiloto Byron Scott, o brilhante e dinâmico fundador e principal executivo da Scott Industries, sua atraente esposa Susan, a filha de 1 ano Patrícia, Milo Scott, o irmão caçula de Byron, e a esposa de Milo, Ellen. Voavam num dos aviões da companhia, de Paris rumo a Madrid. Levar a criança fora um impulso de último minuto de Susan. Detesto ficar longe de minha filha por tanto tempo, ela dissera a Byron. Tem medo que ela nos esqueça? Zombou ele. Está bem, vamos levá-la conosco. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Scott Industries expandia-se rapidamente no mercado europeu. Em Madrid, Byron Scott analisaria as possibilidades de construir uma nova usina siderúrgica. O piloto aproximou-se de Byron. Com licença, senhor. Estamos nos aproximando de nuvens tempestuosas. A situação pela frente não parece boa. Devemos voltar? Byron Scott olhou pela pequena janela. Voavam por uma massa de nuvens cinzentas riscadas, a intervalos de poucos segundos por relâmpagos. Tenho uma reunião em Madrid esta noite. Pode contornar a tempestade? Vou tentar. Se não for possível, então teremos de voltar. Byron assentiu. Está certo. Podem apertar os cintos, por favor? O piloto voltou, apressado para a carlinga. Susan não ouviu a conversa. Pegou a criança no colo arrependida, subitamente por tê-la trazido. Preciso dizer a Byron para mandar o piloto voltar, pensou. Byron. Foram apanhados de repente pela tempestade e o avião começou a se sacudir, à mercê das rajadas de vento. Os movimentos tornaram-se mais violentos. A chuva batia nas janelas. A tempestade acabara com toda a visibilidade. Os passageiros tinham a sensação de que viajavam num mar de algodão revolto. Byron acionou o sistema de intercomunicação. Onde estamos, Blake? 80 quilômetros a noroeste de Madrid, sobre a cidade de Ávila. Byron tornou a olhar pela janela. Esqueceremos Madrid por esta noite. Vamos voltar e sair logo daqui. Entendido? A decisão veio uma fração de segundo tardia. Enquanto o piloto começava a fazer a volta, o pico de uma montanha surgiu abruptamente à sua frente. Não houve tempo para evitar a colisão. Houve um estrondo e o céu explodiu, enquanto o avião deslizava pela encosta da montanha, espatifando-se, fragmentos da fuselagem e asas espalhando-se por um elevado platô. Depois da colisão, houve um silêncio anormal, que durou pelo que parecia uma eternidade. Foi rompido pelo crepitar das chamas, que começaram a envolver o trem de aterrissagem do avião. Ellen Scott abriu os olhos. Estava deitada sob uma árvore. O marido inclinava-se por cima dela, batendo de leve em seu rosto. Ao ver que estava viva, Milo Scott exclamou, graças a Deus. Ellen sentou-se tonta, a cabeça latejando, cada músculo no corpo dolorido. Olhou em redor, contemplando os destroços do que fora outrora um avião, repleto de corpos humanos. Estremeceu. E os outros? Balbuciou Ellen, a voz rouca. Estão mortos. Fitou o marido aturdida. Oh, Deus, não!
Ele assentiu, o rosto contraído em dor. Byron, Susan, a criança, os tripulantes, todos. Ellen Scott tornou a fechar os olhos e disse uma oração silenciosa. Por que Milo e eu fomos poupados? Era difícil pensar com nitidez. Precisamos descer à procura de socorro, mas é tarde demais. Estão todos mortos. Era impossível acreditar. Estavam cheios de vida apenas poucos minutos antes. Pode se levantar? Eu creio que sim. Milo ajudou a esposa a ficar de pé. Houve uma vertigem terrível e ela ficou parada, à espera que passasse. Milo virou-se e olhou para o avião. As chamas se tornaram mais intensas. Vamos sair daqui, Ellen. O avião vai explodir a qualquer momento. Afastaram-se depressa e ficaram observando os destroços arderem. Um instante depois houve uma explosão nos tanques de combustível. As chamas envolveram o avião por completo. É um milagre estarmos vivos, murmurou Milo. Ellen olhou para o avião em chamas. Alguma coisa pressionava-lhe a mente, mas não conseguia pensar com nitidez. Algo sobre a Scott Industries. E de repente ela soube. Milo? O que é? Perguntou ele com o pensamento distante. É o destino. O fervor em sua voz fez com que ele se virasse como? A Scott Industries pertence a você agora. Eu não. Milo, Deus a deixou para você, falava Ellen com veemência. Você viveu a vida toda à sombra de seu irmão mais velho. Ela conseguia coordenar as ideias agora, sem se preocupar com a dor de cabeça. As palavras saíam numa enxurrada que lhe sacudia todo o corpo. Você trabalhou para Byron durante 20 anos, na construção da companhia. É tão responsável pelo sucesso quanto ele, mas Byron, alguma vez lhe deu crédito por isso? Não. Foi sempre a sua companhia, seu sucesso, seus lucros, pois agora você finalmente tem a oportunidade de fazer as coisas sozinho. Milo ficou horrorizado. Ellen, os corpos estão... Como pode pensar a esse respeito? Sei de tudo, mas não os matamos. É a nossa vez, Milo. Podemos finalmente agir. Não há ninguém vivo para reivindicar a companhia, só nós. A companhia é nossa, sua. De repente, os dois ouviram o choro de uma criança. Ellen e Milo Scott se entreolharam incrédulos. É Patrícia, ela está viva, oh Deus! Encontraram a criança perto de alguns arbustos. Por algum milagre nada sofrera. Milo pegou-a, aninhou-a no colo com carinho. Calma, está tudo bem, querida, sussurrou. Vai acabar tudo bem. Ellen estava a seu lado com uma expressão chocada. Você disse que ela havia morrido. Deve ter sido lançada para fora do avião e ficou inconsciente. Ellen olhou em silêncio para a criança por um longo tempo e, depois disse numa voz abafada, ela devia ter morrido com os outros. Foi a vez de Milo ficar chocado. O que está dizendo? O testamento de Byron deixa tudo para Patrícia. Você passará os próximos 20 anos como seu tutor, a fim de que ela possa, quando crescer, humilhá-lo, tanto quanto o pai. É isso que você quer? Milo ficou quieto. Jamais teremos outra oportunidade como essa. Ela olhava fixamente para a criança e havia uma expressão desvairada em seus olhos que Milo nunca vira antes.
Ela parecia... Ela está fora de si, sofrendo de uma concussão. Pelo amor de Deus, Ellen, o que está se passando? Ela fitou em silêncio por um momento. O brilho desvairado desapareceu-lhe dos olhos. Não sei, respondeu Ellen calmamente. Após uma pausa, ela acrescentou: há uma coisa que podemos fazer. Deixá-la em algum lugar, Milo. Segundo o piloto, estamos perto de Ávila. Deve haver muitos turistas lá. Não há motivo que alguém associe a criança com o desastre de avião. Ele sacudiu a cabeça. Os amigos sabem que Byron e Susan trouxeram Patrícia. Ele olhou para o avião em chamas. Isso não é problema. Todos morreram queimados no avião. Faremos um serviço in memoriam particular aqui. Não podemos fazer isso, Ellen. Jamais poderíamos escapar impunes. Deus fez por nós. Conseguiremos escapar. Milo contemplou a criança. Mas ela é tão... Ela ficará bem. Vamos largá-la numa bela casa de fazenda nos arredores da cidade. Alguém irá adotá-la e ela crescerá para levar uma vida feliz aqui. Milo sacudiu a cabeça. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Se me ama, fará isso por nós. Precisamos escolher, Milo. Pode ter a mim ou passar o resto da vida trabalhando para a filha do seu irmão. Por favor, Você me ama? Mais do que minha própria vida. Pois então prove. Os dois desceram pela encosta da montanha, no escuro com todo cuidado, fustigados pelo vento. Como o avião caíra numa área de muitas árvores, o estrondo fora abafado, e por isso os habitantes locais ainda não sabiam do acidente. 3 horas depois, nos arredores de Ávila, encontraram uma pequena casa de fazenda. Ainda não amanhecera. Vamos deixá-la aqui, sussurrou Ellen. Milo fez a última tentativa. Ellen, não poderíamos. Faça o que estou mandando. Sem dizer nada, ele levou a criança para a porta da casa. A menina usava apenas uma camisola rosa rasgada enrolada numa manta. Milo contemplou Patrícia por um longo momento. Os olhos marejados de lágrimas, depois ajeitou-a no chão com delicadeza e sussurrou: seja feliz, querida. O choro despertou a Assunción Moras. Por um momento sonolenta, ela pensou que fosse o balido de uma cabra ou de uma ovelha. Como escapara do cercado? Resmungando, Assunción levantou-se da cama quente. Pôs um velho chambre desbotado e encaminhou-se para a porta. Ao ver a criança aos gritos e esperneando, ela exclamou: Madre de Dios! E ela chamou o marido. Recolheram a criança, que não parava de chorar e parecia estar ficando azul. Temos de levá-la para o hospital. Envolveram a criança com outra manta. Pegaram a caminhonete e foram para o hospital. Sentaram-se num banco no corredor comprido, à espera de atendimento. Meia hora depois apareceu um médico que levou a criança para um exame. Ela está com pneumonia, avisou ele. Vai sobreviver? O médico encolheu os ombros. Milo e Ellen Scott entraram cambaleando na delegacia da polícia em Ávila. O sargento de plantão fitou os 2 turistas enlameados. Buenos dias, em que posso ajudá-los? Houve um terrível acidente, avisou Milo. Nosso avião caiu numa montanha e... 1 hora depois, uma expedição de socorro estava a caminho da montanha. Quando lá chegou, não havia nada a fazer, a não ser ver os restos carbonizados e fumegantes de um avião e seus passageiros. O inquérito sobre o acidente foi conduzido de maneira superficial pelas autoridades espanholas. O piloto não deveria tentar voar numa tempestade tão intensa. Devemos atribuir o acidente a erro do piloto. Não havia motivo para que alguém de Ávila
associasse o desastre de avião com uma criança pequena, deixada na porta de uma casa de fazenda. Estava acabado. Estava apenas começando. Milo e Ellen realizaram um serviço em memória particular por Byron, a esposa Susan e a filha Patrícia. Ao voltarem a Nova York, realizaram outro in memoriam, com a presença dos chocados amigos dos Scotts. Que tragédia terrível! E a pobre Patrícia? É verdade, murmurou Ellen tristemente. A única bênção é que aconteceu tão depressa que nenhum deles sofreu. A comunidade financeira ficou abalada com a morte de Byron Scott. A cotação da ação da Scott Industries caiu, mas Ellen Scott não se preocupou, tranquilizou o marido. Não há problema, tornará a subir. Você é melhor do que Byron jamais foi. Ele conteve a companhia, Milo. Agora vamos fazê-la avançar. Milo abraçou-a. Não sei o que faria sem você. Ellen sorriu. Não haverá necessidade. Daqui por diante teremos tudo no mundo que sempre sonhamos. Ela a apertou firme e pensou. Quem poderia acreditar que Ellen Duddash, de uma pobre família polonesa de Gary, Indiana, diria um dia: daqui por diante teremos tudo no mundo com que sempre sonhamos. E ela falava sério. A criança permaneceu no hospital por 10 dias, lutando por sua vida. Depois que a crise passou, o padre Berrendo procurou o camponês e a esposa. Tenho boas notícias para vocês, disse ele. A criança vai ficar boa. Os moras trocaram um olhar contrafeito. Fico contente por ela, murmurou o camponês evasivo. Padre Berrendo estava radiante. É uma dádiva de Deus. Claro, padre, mas minha esposa e eu conversamos e chegamos à conclusão de que Deus é generoso demais conosco. Sua dádiva exige alimentação e não temos condições de sustentá-la. Mas ela é uma criança muito bonita, ressaltou o padre Berrendo. Além disso, concordo, mas minha esposa e eu somos velhos e doentes. Não podemos assumir a responsabilidade de criar uma criança. Deus terá de aceitar sua dádiva de volta. E assim, sem ter para onde ir, a criança foi enviada para o orfanato em Ávila. Milo e Ellen estavam sentados no escritório do advogado de Byron Scott, para a leitura do testamento. Os três eram as únicas pessoas presentes. Ellen sentiu um excitamento quase insuportável. Umas poucas palavras num pedaço de papel fariam com que ela e Milo se tornassem ricos para sempre. Compraremos obras dos velhos mestres, uma propriedade em Southampton, um castelo na França. E isso é apenas o começo. O advogado começou a falar e Ellen concentrou-se nele. Meses antes, ela vira uma cópia do testamento de Byron e sabia exatamente o que dizia. No caso de minha esposa e eu falecermos, deixo todas as minhas ações na Scott Industries para minha única filha Patrícia e designo meu irmão Milo como executor testamentário até que ela alcance a idade legal e possa assumir. Pois tudo isso está mudado agora, pensou Ellen, na maior emoção. O advogado Lawrence Gray disse solenemente: foi um terrível choque para todos nós. Sei o quanto você amava seu irmão Milo e aquela linda criança. Ele sacudiu a cabeça. Mas a vida precisa de continuar. Talvez não saiba que seu irmão havia alterado o testamento. Não vou incomodá-lo com aspectos jurídicos. Lerei apenas a parte essencial. Folheou o testamento e encontrou o parágrafo que procurava.
Corrijo este testamento para que minha filha Patrícia receba a quantia de 5 milhões de dólares e mais a distribuição de 1 milhão de dólares por ano pelo resto de sua vida. Todas as ações na Scott Industries em meu nome ficarão para meu irmão Milo, como uma recompensa pelos longos, fiéis e valiosos serviços que prestou à companhia ao longo dos anos. Milo Scott sentiu que a sala começava a balançar. O advogado levantou os olhos. Está se sentindo bem? Milo tinha dificuldade para respirar. Santo Deus, o que fizemos? Nós a privamos de sua herança e não era absolutamente necessário, mas agora podemos devolver-lhe tudo. Virou-se para dizer alguma coisa a Ellen, mas a expressão nos olhos da esposa o deteve. Deve haver alguma coisa que possamos fazer, Ellen. Não podemos simplesmente deixar Patrícia lá, não agora. Estavam no apartamento da Quinta Avenida, vestindo-se para um jantar de caridade. É exatamente o que vamos fazer, declarou Ellen. A menos que você prefira trazê-la de volta e tentar explicar por que falamos que morreu queimada no desastre de avião. Milo não tinha resposta para isso. Depois de pensar por um momento, ele disse: Muito bem, mas vamos enviar dinheiro todos os meses a fim de... Não seja tolo, Milo, falou Ellen bruscamente. Mandar dinheiro e fazer com que a polícia comece a investigar, porque alguém está enviando dinheiro para a criança até nos descobrir. Não é possível. Se a consciência o incomoda, teremos o dinheiro da companhia para dar a obras de caridade. Esqueça a criança, Milo. Ela está morta, lembra? Lembra, lembra, lembra. As palavras ecoaram na mente de Ellen Scott, enquanto contemplava a audiência no salão de baile do Waldorf Astoria e concluía seu discurso. Mais uma vez foi ovacionada de pé. Vocês estão aclamando uma morta, pensou. Os fantasmas voltaram naquela noite. Ellen julgava tê-los exorcizado há muito tempo. No começo, depois dos serviços em memória para Byron, Susan e Patrícia, os visitantes noturnos apareciam com frequência. Neblinas tênues pairavam por cima de sua cama e vozes sussurravam-lhe no ouvido. Despertava, o coração disparava, mas não via nada. Não contou a Milo. Ele era um fraco, poderia ficar apavorado e cometer uma loucura, algo que arriscaria a companhia. Se a verdade fosse revelada, o escândalo arruinaria a Scott Industries. E Ellen estava determinada a impedir que isso jamais acontecesse. E por isso ela sofria os fantasmas em silêncio, até que finalmente desapareceram, deixando-a em paz. Agora, na noite do banquete, eles voltaram. Ellen acordou e sentou-se na cama olhando em redor. O quarto estava vazio e quieto, mas ela sabia que os fantasmas se encontravam ali. O que tentavam lhe dizer? Sabiam que ela os encontraria em breve? Ellen levantou-se e foi para a ampla sala de estar, decorada com antiguidades, da bela casa na cidade que comprara, depois da morte de Milo. Correu os olhos pela aprazível sala e pensou: pobre Milo. Não tivera muito tempo para desfrutar os benefícios da morte do irmão. Morrera de um ataque cardíaco 1 ano depois do desastre de avião, e Ellen Scott assumira a companhia, dirigindo-a com tanta eficiência e habilidade que projetara a Scott Industries no âmbito internacional. A companhia pertence à família Scott, pensou,
Não vou entregá-la a estranhos anônimos. E isso levou seus pensamentos à filha de Byron, Susan, a legítima herdeira do trono, que lhe fora roubado. Havia medo em seus pensamentos. Havia um desejo de fazer uma expiação antes de sua própria morte. Ellen Scott passou a noite inteira sentada na sala de estar, os olhos voltados para o nada, pensando e planejando. Há quanto tempo fora? 28 anos. Patrícia seria agora uma mulher adulta, presumindo que ainda vivia. O que se tornara sua vida? Casara com um camponês ou um comerciante da aldeia? Tinha filhos? Ainda vivia em Ávila ou fora para algum outro lugar? Devo encontrá-la, pensou Ellen, e depressa. Se Patrícia continua viva, preciso vê-la, conversar com ela. Devo finalmente acertar as contas. O dinheiro pode converter mentiras em verdades. Encontrarei um meio de resolver o problema, sem que ela descubra o que realmente aconteceu. Na manhã seguinte, Ellen chamou Alan Tucker, chefe da segurança da Scott Industries. Era um ex-detetive com cerca de 40 anos, magro, calvo, pálido, trabalhador e inteligente. Quero que faça uma investigação para mim. Pois não, Sra. Scott. Ellen estudou-o um momento, especulando sobre o que poderia contar-lhe. Não posso dizer nada, concluiu. Enquanto estiver viva, recuso-me a pôr a companhia em risco. Deixarei que ele descubra Patrícia primeiro e depois decidirei como cuidar da situação. Inclinou-se para a frente. Há 28 anos, uma órfã foi deixada na porta de uma casa de fazenda nos arredores de Ávila, Espanha. Quero que descubra onde ela está hoje e a traga para mim o mais depressa possível. O rosto de Alan Tucker permaneceu impassível. A senhora Scott não gostava que seus empregados demonstrassem emoção. Está bem, madame, partirei amanhã.